Bom, você já acompanhou aqui na TV Alterosa inúmeras matérias, inúmeras reportagens alertando sobre os impactos desta longa estiagem. A situação dos córregos e rios da nossa região, essa situação está cada dia mais crítico e isso tem deixado órgãos ambientais e também a população preocupada, principalmente com a falta de água. Algumas cidades podem sofrer com isso. E a gente preparou uma reportagem para você sobre esse assunto. Vamos ver. A dona Mariângela, de 76 anos, não se conforma em ver o Itapecerica assim. Ela passou a vida toda no bairro Porto Velho, em Divinópolis, e conheceu um rio bem diferente. Ele era muito bonito, né? Muito limpinho. A gente lavava roupa aí, lavava vazia, lavava as coisas aí. Agora que ficou desse jeito, depois que eles jogaram a rede de esgoto dentro dele também. E essa poluição, dona Mariângela, contribui para a proliferação dos aguapés, esse tapete verde que esconde o impacto ambiental nas áreas urbanas. Do alto, a situação do Itapecerica é ainda mais preocupante. Nas cachoeiras, restaram apenas pequenas corredeiras. O leito do rio revela pedras antes cobertas pela água. A água que desaparece lentamente, dia após dia, da bacia do Rio Pará, que é formada por 35 cidades. Aqui, as imagens aéreas feitas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará mostram também a escassez do Rio Picão, indispensável no abastecimento das áreas urbana e rural de Bom Despacho. O Ribeirão da Paciência, em Pará de Minas, também sofre com um longo período de estiagem. E o mesmo acontece no Rio Pará. Assim fica fácil entender por que foram decretadas duas áreas de conflito na região, o que acontece quando a demanda dos usuários é maior do que a oferta de água de córregos e rios. A área de conflito hoje nós temos o Ribeirão Paciência, em Pará de Minas, que é declarada, hoje já tem uma comissão, que chama Comissão Gestora Legal, que ela está tratando da questão da divisão das águas. Quando a gente fala que é declarada área de conflito, aqueles usuários que têm outorga, eles têm que discutir e chegar num consenso da captação de cada um, respeitando, lógico, os usos prioritários. E lá já tem a comissão já está no final dos estudos, tem que fazer todo um levantamento. Já no Rio Picão, também tem a comissão gestora local, que estão tendo as discussões para poder fazer essa divisão de águas também. Quanto menor a vazão, ou seja, quanto menos água desce pelos córregos e rios, maior é o impacto ambiental da poluição. E essa é uma situação comum em muitas cidades. Aqui em Divinópolis, por exemplo, o rio Itapecerica recebe grande parte do esgoto produzido na cidade sem nenhum tipo de tratamento. Por isso, ao longo tempo, a estiagem, além de reduzir a quantidade de água que está descendo, ou seja, reduzir a vazão, compromete também a qualidade da pouca água que ainda está abastecendo a população. Quando a gente fala na parte de redução, quando a gente começa a ter uma escassez, a água, consequentemente, pode ser que ela vai diminuindo aquela qualidade, dependendo dos lançamentos que a gente tem. Quando a gente tem um lançamento dentro do rio, seja algum tipo de efluente, seja industrial, seja sanitário, eles passam por um tratamento, mas o rio ele tem que ter uma vazão para que ela possa estar diluindo aquele esgoto que está sendo lançado, aquele efluente está sendo lançado. A estatística da escassez pode ser comprovada também em Onça do Pitangui. Os registros da estação fluviométrica Velho do Taipo mostram, nesta época, no ano passado, choveu 114 milímetros. O Rio Pará estava com 127 centímetros de água e uma vazão de 22,72 metros cúbicos por segundo. Este ano, setembro fechou com apenas 4 milímetros de chuva, vazão de 9,6 e nível de 95,74 centímetros de água. A bacia hidrográfica do Pará tem uma área de 12.300 quilômetros quadrados no centro-oeste do estado e abastece uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. Isso que se sabe, porque em muitos casos não é possível um controle total das autorizações de utilização da água. Hoje os locais, os usuários que são outorgados, ainda o Estado ele consegue estar dando fiscalização, controlar essas outorgas, mas uma grande preocupação que a gente tem maior ainda são aqueles usuários que eles são ilegais, que não têm outorga para
aquela captação de água. Então, às vezes, a gente está fazendo um cálculo, uma preocupação com aqueles que estão outorgados, aqueles valores que a gente conhece, mas a gente tem um montante ali muito maior do que a gente não conhece, que ainda está, né, diminuindo a vazão ainda mais. Segundo a Copasa em Divinópolis, os rios Itapecerica e Pará estão 19 centímetros abaixo do esperado nos pontos de captação. Isso significa uma redução de cerca de 25% abaixo do nível histórico. A companhia informou ainda que, mesmo com essa redução, o abastecimento na cidade continua sem alterações. Cenário que pode mudar a qualquer momento. Por isso, é preciso economizar. Se continuar do jeito que está, se a gente vê que continua diminuindo, pode ser que comece a declarar áreas de conflito. E aí sim, não vou falar que pode faltar água, mas a gente vai ter que ter um controle muito maior dessa água dentro da bacia. Eu economizo, eu não gasto muita água, não. Tá certo, a voz da experiência. Previsão do tempo está dando que teremos chuva essa semana. As primeiras, será? Estou ansioso para saber se isso de fato vai acontecer. Mas é muito triste a gente ver, né, um local como esse desta forma. Há alguns anos nós fizemos uma série de reportagens sobre esta situação do rio e eu entrei de barco no rio nesta situação. Não sei se vocês lembram dessa reportagem. E foi impressionante ver de perto tudo isso e saber que alguns quilômetros acima a água lá é limpinha. Inclusive, comi um peixe pescado no rio, né? Lá na região do 49. Não sei se você recorda, a gente preparou ele. Nossos amigos lá do Tonzinho PP prepararam e nós comemos ele. Será que isso vai acontecer novamente? Não sei.